Olá, Safiras, bem-vindo ao canal das Estrelas Preciosas e vamos começar com a tua leitura. Neste momento agradeço o teu carinho para que este canal possa crescer, por isso qualquer comentário, gosto ou partilha será uma pequena ajuda para mim e uma motivação para trazer mais leituras. Eu vou ter que usar menos cartas de tarot desta vez, porque na leitura dos rubis eram tantas cartas em cima da mesa que eu depois não conseguia expor tudo tal como costumo expor. Portanto, vamos começar com a tua energia para hoje, que já está aqui, e depois passamos aos acontecimentos da semana, ok? Justiça invertida. Hoje podes sentir que as coisas não são justas, que estás a receber um tratamento desigual ou que alguém não está a ser honesto. Podem existir tensões relacionadas com questões legais, acordos incumpridos ou um desequilíbrio interno entre o que pensas, sentes e fazes. Esta carta confronta-te com a necessidade de assumir as tuas responsabilidades e de rever a tua própria integridade. Pode haver desequilíbrio emocional, falta de honestidade ou críticas que não estão a ser expressas de forma saudável. Também pode haver culpas não assumidas, manipulação ou conflitos que se prolongam porque uma das partes não está a ser completamente clara. Se estiveres solteiro, talvez estejas a atrair relações onde não há reciprocidade. Podes sentir que o mundo é injusto, que não estás a receber o que mereces ou que estás a pagar por erros que não são teus. Ok? Vamos então com a seguinte carta, e é a carta da dualidade. Falsas aparências. Eu vejo uma pessoa que não te está a ser honesta. Sinto que há alguém que está a fingir ser muito mais caloroso, muito mais próximo, muito mais empático, sentimental, emocional, ou até mesmo simplesmente o que te está a dar a entender não é totalmente real. Pode ser o contrário. Uma pessoa que se mostra desinteressada e que na realidade está a morrer por ti. A questão aqui é que há uma pessoa que não se mostra tal como é contigo. Pode ser algum tipo de amizade, uma pessoa do trabalho ou também alguém no amor. Mas aqui há alguém que não te mostra a sua verdadeira faceta. Pode ser porque lhe interessa, porque lhe beneficia dar essa imagem, ou porque simplesmente é uma pessoa dual. Depois temos a carta do passado, do nutrimento e da tentação. Pode ser alguém do teu passado. Ou se não for alguém do teu passado, é uma pessoa que já está há algum tempo na tua vida. Alguém com quem já tenha acontecido isto mais vezes. Uma pessoa com a qual se repete sempre a mesma história, em que tu sintas que nada muda. Não mostra a verdade, está sempre a agir de uma forma confusa, como se tu não soubesses que tens a capacidade para ler entre linhas e que sabes que está a mentir. Portanto, esta pessoa não é realmente como diz ou mostra ser. E se não souberes, agora começas a estar a perceber disso. Pode até ser um vínculo de alma, de vidas passadas. Talvez seja alguém com quem partilhas algum tipo de vida passada, se acreditas nestes assuntos. De qualquer forma, existe um ciclo que não muda, que se repete sempre com esta pessoa. Depois tens a carta da nutrição, que fala do amor próprio e do crescimento pessoal. Portanto, é possível que tu neste momento não estejas muito preocupada com esta pessoa. Talvez se trate de alguém que já te deu problemas ou que tu já viste que isso ia acontecer, tu já sabias que esta pessoa não estava a ser e não está a ser totalmente honesta contigo, seja para bem ou para mal, mas isto é algo que já te cansa. É como um déjà vu, é como se já tivesses vivido esta história 1000 vezes e por isso não queres que te venha com a mesma lenga-lenga.
E é uma pessoa que tem sempre esta atitude contigo e não muda. Por isso, neste momento, estás a tentar procurar aquilo que te preenche e estás a deixar de lado essas pessoas que te deram mensagens que não eram as corretas, que te trataram de uma forma que não era a mais real e que não transmitiram o que realmente sentiam contigo. Pode ser um amigo ou amiga, que mostrou ser um pouco falso, mas também pode ser uma pessoa especial que fez parecer que tinha um interesse em ti e que na realidade não era bem assim. Ou pelo contrário, uma pessoa que se faz desinteressada quando na verdade está completamente interessada em ti. Seja como for, tu também já estás farta de ter que decifrar as pessoas e de ser tu quem tem que ver as coisas a acontecer. A ti já não te enganam. Eu sinto que isto é um sinal de que a tua intuição está certa, de que realmente tudo o que viste desta pessoa, tal como o sentiste, é assim. Mas tu já não queres saber, ou isto já te aborrece, ou já passaste a outro nível. Tu sentes que precisas de te centrar mais em ti, que precisas de pensar nas tuas coisas, que não pode ser que vivas presa no ciclo desta pessoa que não dá a cara e que está sempre a agir de uma forma duvidosa. Depois tens a carta da tentação. É muito possível que esta pessoa se mova muito pelo desejo em relação a ti e parece que te persegue sempre numa dinâmica de desejo, de segredos, de relações ocultas, porque esta carta também fala de amores um pouco complicados. Há uma energia muito íntima, mas vejo que pode ser proibido neste caso. Portanto, se estás com alguém assim, ou se estiveste com alguém assim, isto agora mesmo não te está a preencher. Ou seja, eu acredito que é uma pessoa que não muda, que está sempre a incomodar-te, que é alguém que precisa da tua energia. Provavelmente tu tens estado rodeada de vampiros energéticos. Pode ser uma pessoa em particular ou um ambiente, podem ser amigos, familiares, são pessoas que desejam a tua energia e que precisam dela. Nutrem-se da tua bondade, nutrem-se do teu carinho. E isso acontece porque tu és alguém muito maternal que cuida muito dos teus entes queridos. E estás cansada porque de que não parem de se aproveitar de ti e não te deem nada em troca. Por isso também chegas a um ponto em que estás a ignorar totalmente o que estas pessoas querem de ti. Estás a virar-lhes as costas. Até que não vejas que essas pessoas realmente se esforçam para te dar a imagem real de quem são. De quem são e do que querem. Mas eu sinto que tu já te cansaste de desenmascarar estas pessoas. E caso isto seja um interesse sentimental, sinto que essa pessoa continua a espreitar-te, especialmente agora que tu te estás a cuidar. É como se estivesse a tentar roubar a tua luz própria. Eu aqui sinto algo feito com muito carinho, exclusivamente para ti e para o teu bem-estar. E sinto que alguém não para de observar como tu te cuidas e precisa um pouco disso. Mas é uma pessoa que está bastante centrada em tudo o que pode obter de ti, porque é viciada na tua energia. Seja um amigo ou uma amiga, um familiar ou alguém com quem tiveste algo romântico, eu vejo alguém viciado nessa energia que muitas vezes até te põe uma boa cara só para conseguir algo de ti. Mas é como se tu não estivesse a dar atenção a esta energia. Acho que te está a fazer bem neste momento passar tempo a sós e deixar de repetir histórias que não te trazem nada de novo. Tu aqui é como se tivesses saído de algumas situações que não te faziam bem. Conseguiste deixar de ver certos amigos, deixaste de ir a certos eventos familiares ou até deixaste de ver uma pessoa.
No entanto, isto está a gerar o efeito contrário, portanto, essas pessoas precisam ainda mais de ti. E é como se tentassem absorver a tua energia mesmo à distância. No entanto, estão-te a incentivar a seguir em frente com essa decisão de deixar essas pessoas para trás, ou esta pessoa em concreto, e pode ser que tu sintas que não consegues, que também tenhas um apego, ou que talvez precises de algo, mas essas pessoas, ou essa pessoa em particular, muito possivelmente não têm sido totalmente sinceras. Portanto, não deveria ser tão difícil sair desta situação, porque o que te estão a tentar dizer é que tu já viste uma mentira ou uma imagem que não é totalmente verdadeira, e isso deveria libertar-te, porque o que tu estás a ter apego, por assim dizer, é uma ideia que não é real. Se se trata de um amigo ou amiga que foi muito bom contigo numa determinada altura e depois o desenmascaraste e te apercebeste que ele só queria aproveitar-se de ti, da tua posição social ou de algo teu, também te estão a dizer, olha, agora que já o viste, já estás livre. Agora já sabes o que é que essa pessoa realmente representa na tua vida e o verdadeiro interesse que tem. Se for um interesse sentimental, é exatamente o mesmo. Desenmascaraste esta pessoa e agora tens que seguir em frente, mas também agora é mais fácil e agora tens mais liberdade, ok? Vamos continuar. 8 de espadas, que nos revela a impotência. A imperatriz. O diabo. E um cavaleiro de copas invertido. Ok. Vamos parar por aqui, porque o 8 de espadas fala-nos também de uma energia de desespero. Portanto, aqui há alguém que está desesperado, que não tem esperança, que não pode fazer nada, que não pode mudar nada. E caso tu estejas a sentir isto por alguém, estão-te a dizer que, embora essa pessoa queira mudar, sente que não consegue. Sente que está num estado bastante complexo, onde não consegue criar a sua própria realidade. Mas isso não é o teu problema. Tu és livre. Tens toda uma vida pela frente, tens muitos projetos para iniciar, tens a imperatriz. Portanto, tu estás muito focada numa energia de começar coisas novas, estás a começar a soltar-te, estás a começar a ver a luz e não tens que te fazer responsável por alguém não encontrar a sua luz ou não encontrar a saída para a sua própria vida. Se outra pessoa não sabe como se desenrascar, tu não tens de estar lá para sustentá-la, tu tens de continuar a evoluir. E se se trata de um amigo ou familiar que está sempre a exigir de ti, que está constantemente a tentar sugar a tua energia ou a pedir a tua ajuda, estão-te a dizer que essa pessoa tem de se desenvencilhar sozinha. É uma pessoa que tem que aprender a criar a sua própria luz, a criar as suas próprias ideias, saídas e os seus próprios inícios. Tu não tens de ajudar os outros o tempo todo. Talvez sejas demasiado generosa com os outros e as pessoas acabam por se aproveitar dessa generosidade. Não podes deixar que a escuridão deles apague a tua luz. Portanto, estão-te a incentivar a continuar com essa ideia, com esse plano de cuidar de ti, de te tratares bem, de te mimares e de te afastares de tudo o que não te traz nada de positivo. Depois aparece aqui o diabo, portanto, uma carta que fala de fixação, de obsessão. Tu já tinhas anteriormente a carta da tentação, que falava do desejo. E, portanto, aqui reafirma-me a luxúria. Há pessoas obcecadas por ti, por tudo o que tu querias para ti e para os outros. Não tens de sustentar nem apoiar tantas pessoas que não te fazem bem. Podes querer os teus entes queridos, mas sinto que essas pessoas não te deram nem metade do que tu lhes tens dado. Não é recíproco. Estas pessoas aproveitaram-se de ti claramente e precisamente no momento em que procuras a tua própria liberdade, o teu próprio amor dentro de ti,
e não o dás aos outros, é quando mais se obsessionam contigo. Por isso estão a avisar-te que deves proteger-te. Se estás a perguntar por alguém sentimental, essa pessoa, ao ver-te assim, centrada em ti, ao ver-te a ocupar-te das tuas coisas, a ser feliz, a estar tranquila, a nutrir-te, essa pessoa vai se obsessionar ainda mais. É como se de repente a tua energia se tornasse cada vez mais forte e luminosa. Se tu sentires que essas pessoas não vão mudar e que vão continuar a agir a partir do egoísmo de obter tudo o que puderem de ti sem dar nada em troca, então já tens a resposta. Continua, segue em frente com aquilo que tens que fazer. Sinto que estás a brilhar muito, mas desde o amor próprio. E é como se as pessoas conseguissem sentir que te estás a cuidar mais ou que já não tens tanto interesse nelas. Eu creio que tu já estás cansada de certos padrões e precisamente por isso estão a obsessionar-se ainda mais contigo. Portanto, estas pessoas podem tentar voltar a aparecer na tua vida, ok? Depois temos um 5 de copas, um 6 de copas, um 8 de copas, tanta copa, e um as de paus, ok. Com o 5 de copas, isto fala de pessoas que sabem o que perderam contigo, que sabem o que perdem quando tu não estás presente na vida delas. Mas é uma pena que só se sintam assim quando começas a pensar em ti, quando te afastas delas. São pessoas que não te apreciaram quando tiveram a oportunidade e agora que estás centrada em ti, a animar-te e a motivar-te, é quando percebem o que perderam. Porque existe uma frequência energética de que há gente que se está a lamentar por não te ter na sua vida. E depois o 6 de copas confirma-me que referem-se a pessoas do teu passado que recordam momentos muito doces. Acho que tu nunca serás lembrada por coisas más ou negativas. As pessoas lembram-se de ti pela doçura com que foste, pelo bem que fizeste. E neste caso, essas pessoas estão a passar mal porque sabem que não te deram o que merecias, sabem que provavelmente aproveitaram-se de ti e não ofereceram nada em troca. E agora é como se precisassem ainda mais disso, porque tu já lhes retiraste esta fonte de energia e de doação voluntária. Retiraste o teu carinho a essas pessoas do teu passado, que não te trataram como tu merecias. Todo o teu carinho já não está disponível, digamos assim. Depois tens aqui o 8 de copas. Portanto, mostram-nos o teu afastamento, ok? São pessoas nas quais, num determinado momento da tua vida, tu confiaste e pode ser alguém em concreto em quem depositaste a tua confiança e entregaste de forma aberta, incondicional. O 6 de copas, por norma, é a carta do amor incondicional. Amaste muito e foste muito doce com algumas pessoas, ok? E elas, claro, não te deram o mesmo ou deram-te uma imagem, diria eu, que se desvaneceu ou que se desvendou. E tu aqui, como desmascaraste verdades e apercebeste que não pode ser assim, tu sempre a entregar, e essas pessoas, sem darem nada em troca, pois são pessoas que evidentemente precisam da tua energia porque conheceram o que é o amor incondicional contigo. Pode ser que tenham conhecido também verdadeira amiga ou verdadeiro amor de um irmão também, porque o 6 de copas também nos fala desse vínculo profundo, dessas conexões que às vezes são tão puras e agora que já não estás, estão a sentir a tua falta, obviamente. Depois aqui com este cavaleiro de copas invertido, e isso indica que há muita gente a sofrer por ter perdido o teu carinho também, por não o terem valorizado quando o tinham à frente.
E essas pessoas, na sua maioria, também têm a dizer que não sabiam como dar amor. Pode ser que não soubessem como retribuir da forma como tu o fazias e agora estão a sofrer por não terem dado o suficiente. Não aprenderam a amar, mas foste tu quem lhes ensinou como se faz. No entanto, em vez de refletirem nesse amor, absorveram-no todo e tu cansaste. E não estás a afastar-te ou a ir-te embora por raiva, mas sim por tristeza, com o propósito de encontrar algo melhor para ti, de te cuidares de ti própria, algo que talvez nunca tivesses feito até agora. Eu antevejo que isto nasce de uma necessidade profunda de te reconectares contigo mesmo e também de curares feridas antigas. Tens todo o direito de colocar o teu bem-estar por acima de tudo o resto e, embora o processo possa ser doloroso, é um passo absolutamente necessário para a tua evolução pessoal. Houve um grande esforço da tua parte e, embora talvez ainda não tenhas sentido plenamente, todo esse esforço vai ser recompensado muito em breve. Às vezes, quando agimos com a esperança de que os outros se arrependam, os resultados não aparecem como esperamos. Mas o que realmente importa é que a mudança venha de dentro de ti e das tuas emoções genuínas e das decisões que tu tomas por ti e para ti. Quando o teu foco está na tua paz e no teu crescimento, tudo à tua volta começa a alinhar-se naturalmente. Quando decides mudar, geras inevitavelmente uma mudança no teu entorno, porque as energias à tua volta também começam a transformar-se. Onde antes havia entrega e sacrifício, pelos outros, claro, agora tu estás a reservar esse amor e essa energia para ti. E aquelas pessoas que estavam habituadas a receber tudo de ti sem dar nada em troca, depois começam a sentir verdadeiramente essa ausência. Começam a dar-se conta da falta que fazes, mas também daquilo que perderam, por não te saberem valorizar quando deviam. Essa consciência pode chegar mais tarde para eles, mas além de chegar mais tarde e apesar de se darem conta da falta que fazes e do amor que perderam por não te saberem valorizar quando deviam, para ti marca o início de uma nova etapa, mais consciente e mais livre. E embora esta mudança possa gerar uma espécie de frio ou escuridão à volta dessas pessoas, não é justo que te recordem dessa forma, porque o que lhes fica no fundo é a memória daquilo que tu foste, do carinho e do amor incondicional que lhe deste, e talvez não tenham sabido valorizar isso quando tinham mesmo à frente deles. Mas agora, com a tua ausência, começam finalmente a reconhecer o que tu significaste. E mesmo que esse reconhecimento chegue tarde, tu já vais estar num lugar diferente, mais desperta, mais consciente de quem merece realmente o teu amor. Portanto, como eu dizia, não é justo que se lembrem de ti devido a este afastamento pela tua ausência. Mas é verdade que guardam uma recordação muito ternurenta. Porque foste sincera, foste leal, amaste de verdade. E isso marca mesmo naquelas pessoas que não souberam retribuir. E todas estas pessoas do teu passado a quem deste amor e que não souberam amar-te de volta, agora percebem por fim o valor que tu tinhas. E embora não dependa de ti reparar isso, o teu coração pode ficar em paz, sabendo que o amor que deste foi real e que agora o que estás a redirecionar finalmente para ti esse grande amor. Depois, com o As de Paus, há aqui um novo início para ti. Estás muito perto de criar algo novo. Talvez já estejas há algum tempo num estado mais introspectivo e ainda não tenhas começado, mas já tens ideias, já estás a magicar,
tens planos e sonhos e talvez até estejas a dar vida a um projeto na tua cabeça. Seja como for, vem aqui algo novo para ti. E estão-te a dizer que vais conhecer pessoas novas porque estás com a energia adequada para isso. Já te tratas bem, já estás a vibrar alto, a partir do teu amor próprio e do que realmente mereces. Portanto, vais atrair o mesmo. Há aqui novos começos, momentos entusiasmantes, podem ser novos projetos, como estares a pensar em escrever um livro, iniciar um novo projeto profissional ou até criar o teu próprio negócio. Até mesmo descarregar uma aplicação de encontros e conectar com novas pessoas conta como um novo começo, ok? Seja o que for, é algo que tu mereces, algo que conquistaste. E talvez há algum tempo atrás não teria sido um momento adequado porque precisavas de aceitar certas coisas e encontrar a tua própria paz interior e tranquilidade antes de começares algo novo. Mas agora, muito em breve, estarás preparada para receber essa novidade. Eu vejo-te a trabalhar na tua própria motivação. Também é importante estabelecer limites com aquelas pessoas que sabes que te fazem mal, ou com aquela pessoa que diz ser tua amiga, ou diz que gosta de ti, mas tu sentes que não é bem assim. É alguém que não age a partir do amor verdadeiro e é crucial que tu coloques esses limites para te protegeres, obviamente. Mas não te preocupes, confia no processo. Porque mesmo que agora não vejas, os limites que estás a estabelecer e esse amor que estás a dar a ti mesma, em vez de os espalhares por toda a parte, vão ser recompensados. Às vezes, os maiores presentes vêm depois de momentos de introspeção e redefinição. Portanto, ser tu própria, porque és uma grande pessoa. Aproveita para ser quem és. Não deves mudar por causa de experiências passadas, nem pelo que as pessoas fizeram, nem pelo facto de não te terem correspondido como tu merecias. Tu podes continuar a ser essa pessoa doce e amável. Mas agora com a lição aprendida sobre a quem deverás dar o teu amor e energia e a quem não deves. É muito importante que mantenhas fiel a ti mesma, sem perder a tua essência. Porque a pessoa que realmente merece a tua luz vai reconhecer o valor disso. Portanto, continua a cuidar de ti e a ser quem és, porque a tua autenticidade é o que te faz única. Isto não significa que tenhas que endurecer-te ou deixar de ser essa pessoa boa que és, mas sim que deves fazê-lo de uma forma mais consciente, escolhendo com quem partilhar a tua bondade, ok? Tu és uma grande pessoa, o amor que dás deve ser partilhado com quem realmente o aprecia, não com quem só procura o que tu lhe podes dar. Por isso, faz escolhas mais cuidadosas sobre onde é que colocas a tua energia, ok? Tu aprendeste muito e agora estás realmente preparada para dar amor e continuar a ser a tua verdadeira essência, mas com a sabedoria de distinguir as pessoas que te valorizam pelo que tu és e não pelo que tens ou pelo que podes oferecer. Portanto, agora tens a capacidade de proteger o que é valioso. Por último, eu sinto que aqui vão haver coisas que vão acontecer de uma maneira suave e fácil para ti, porque os começos que vais ter vão fazer-te sentir mais confiante e animada. Tu estás a confiar no resultado divino. Podes estar também a reconhecer as tuas forças e talentos. E também chegam atividades inesperadas que te aportam certa segurança. Isto é o que estarás a viver nos próximos dias. Safiras, espero que tudo aquilo que desejas comprar para ti. Se sentes que outra pedra preciosa ressoa contigo, não hesites em ver essa mensagem também.